Chegamos então na lição de número 5 aqui da classe dos jovens deste terceiro trimestre da CPAD em 2024. Neste terceiro trimestre estamos abordando sobre o texto Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Texto escrito e comentado pelo pastor Valmir Nascimento. Na aula de hoje, lição 5, nós vamos abordar sobre o seguinte argumento: a revelação de Deus confronta o secularismo. Esse texto e essa lição vai cair exatamente no dia 4 de agosto. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos e envia essa aula para mais alguém. Inicie a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira delas é o texto principal, você pode estar lendo junto com os teus alunos, Daniel capítulo 2, versículo 19. Apresenta também, gente boa, na tua aula, o resumo da lição, muito interessante você fazer isso. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza em Daniel capítulo 2, versículos 1 ao 5. Lê esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você, postando aula tanto pelo YouTube como pelo Spotify, sempre às 18 horas. Toda terça é encontro marcado da classe dos jovens, onde nós temos o prazer de ministrar essa lição para a tua edificação em Jesus. Na lição 5, lição de hoje, nós vamos entrar no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Nós vamos entender aquela visão que o próprio Deus deu através de um sonho ao rei Nabucodonosor junto com vocês. É muito interessante você observar essa proposta do pastor Valmir Nascimento, porque ele vai linkar exatamente todo esse capítulo 2 com essa visão do nosso tempo também do secularismo, esse secularismo que está presente na nossa época, a influência desse mundo, guiado pelo espírito da Babilônia. Nesse princípio, nós vamos observar agora como Deus ele entra na história, como Deus ele age na história, e se eu fosse você, eu pegava esse princípio também para apresentar em sala de aula diante dos teus alunos. Daniel foi chamado, convocado pelo rei, diante de toda aquela situação, depois de dar o seu conhecimento através de uma proposta de oração e entender a revelação do alto, depois de ter sido ameaçado pela própria causa de morte, no sentido de não interpretar o sonho, mas Daniel vai para a oração junto com seus amigos e a própria Bíblia traz a resposta para a gente de uma forma extraordinária. Hernandes Dias Lopes, comentando a respeito desse texto, no seu comentário bíblico, ele destaca que esse sonho perturbou o rei. Capítulo 2, versículo 1 do livro do profeta Daniel. Você vai perceber que os poderosos também foram fragilizados ao longo da história. E aqui, Nabucodonosor, ele é um poderoso que foi fragilizado pelo seu próprio sonho, onde Deus entrou na história, onde Deus então perturbou a sua paz, perturbou o seu sonho para demonstrar a sua soberania. Pela Bíblia, você vai perceber também que o próprio texto demonstra que o sonho de Nabucodonosor revela alguns princípios relevantes para a vida cristã. Se eu fosse você, eu já anotava esses princípios para você destacar em sala de aula. Em primeiro lugar, você vai perceber a fragilidade humana diante da soberania de Deus. O sonho de Nabucodonosor mostra que mesmo os poderosos como Nabucodonosor são vulneráveis diante do próprio Deus, quando o próprio Deus então traz uma mensagem para os mesmos. Você pode ler Provérbios capítulo 16, versículo 18 também. Segundo, anota aí, você vai ver essa dependência de Deus no capítulo 2. Gente, como esse capítulo 2 demonstra pra gente algo extraordinário. E ao mesmo tempo demonstra essa revelação do sonho, onde o próprio Nabucodonosor ilustra a necessidade de reconhecer a dependência de Deus em todas as situações, está lá no capítulo 2, mas nós percebemos que Daniel já depende e ele também traz a interpretação, isso é rico. E tem outra passagem que você pode ler para aplicar, está lá em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Outro princípio que você pode destacar, anota aí, essa busca por um significado. O Nabucodonosor ele tem o desejo de entender o significado dos seus sonhos. Isso demonstra agora as suas incertezas, as suas angústias.
essa visão perturbadora, e você vai encontrar agora esse Deus soberano entrando na história e usando os seus servos. O princípio que você pode destacar para os teus alunos a nível de introdução também, que a própria lição vai trazer, é esse reconhecimento da soberania de Deus, onde revela, através desse sonho, que o próprio Deus tem o controle de todas as coisas. Daniel é um instrumento de Deus para trazer explicação desse sonho para o rei. E analisar o capítulo 2 também é algo também um pouco difícil, porque o capítulo 2 ele vai demonstrar diversos contextos históricos ali a partir de interpretações dos teólogos biblicistas. Mas eu vou selecionar alguns para que você possa também ter uma visão muito legal para aplicar em sala de aula. E se você tá gostando da aula, gente boa, deixa teu comentário aqui, coloca de onde você está me assistindo, qual o nome da tua cidade, da igreja que você congrega, o que você está achando desse trimestre. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, olha, eu tenho um esboço já preparado para você. Eu tenho também que vai te ajudar os slides. Você encontra esse material no Facilita EBD através de uma assinatura trimestral. No Facilita você vai encontrar o esboço das minhas aulas, os nossos slides. É uma assinatura trimestral. Entra no nosso site facilitaebd.com.br, conheça a nossa proposta, conheça o nosso material e que Deus abençoe sua vida. Está lá para te ajudar e você em Cristo ser edificado e edificar vidas também em Jesus. Vamos então para o primeiro ponto. No primeiro ponto, nós vamos abordar sobre o sonho perturbador do rei. No primeiro ponto da lição, é bem interessante você apresentar uma passagem bíblica antes de entrar no primeiro subtópico. Um texto que eu selecionei está então em 1 Samuel 9,15, onde vai descrever que Deus revela. Eu creio que Deus revela. Será que tem alguém aí que acredita nisso também? Comenta aí. O primeiro subtópico vai abordar sobre o sonho esquecido, com fundamento em Daniel 2, do versículos 1 ao 5. Segundo o pastor Severino Pedro da Silva, ele que tem um comentário bíblico publicado pela editora CPAD, no final vou apresentar esse livro para você, Daniel versículo por versículo. Ele comenta que esse sonho e essa visão que Nabucodonosor tem de uma estátua imponente demonstra então uma grande revelação divina. Esse sonho que o próprio rei acaba se esquecendo. Dentro do texto sagrado, você vai perceber que essas revelações detalhadas aqui registradas por Daniel também apontam para Apocalipse, ou seja, para o texto de Apocalipse lá no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Danielzão está aqui na tua mão, você está estudando junto comigo. É um texto que vai apresentar uma revelação profética no Antigo Testamento de cunho escatológico também. Quando você observa o capítulo 2, é necessário observar um estudo aqui minucioso, entendendo a profundidade e o significado de cada visão. É claro que diversas correntes biblicistas ou até mesmo hermenêuticas vão trabalhar visões diferentes, mas eu quero trabalhar a visão que a Assembleia de Deus defende. Você vai perceber que esse Deus é aquele que é o Deus poderoso, que literalmente tem o controle na palma das suas mãos. Isso é demonstrado no capítulo 2. Você percebe também que essa compreensão humana e esses territórios que são citados dentro do texto, no capítulo 2, na revelação do sonho, a partir da compreensão das fases da também demonstram exatamente essa ação da soberania de Deus. Jeremias capítulo 27, versículos 6 e 7, vai confirmar isso também. E essa grandeza de um reino, ou seja, a grandeza do reino da Babilônia, não dura para sempre. Isso é claro no capítulo 2. Porque o próprio Daniel fala de fases por fases, períodos por períodos, que Deus então levantaria governos e reinos. E dentro do texto, a resposta de Deus às indagações de Nabucodonosor é demonstrada, descrevendo que o seu reino tem fim. E o próprio Deus, ele é um Deus revelador. Dentro da palavra, você vai perceber isso em Hebreus capítulo 1, versículo 1, onde Deus fala por intermédio dos seus profetas e Daniel é esse instrumento de Deus aqui. E a descrição desse sonho é revelada e apontada no próprio texto. O Valmir Nascimento, nosso querido pastor, ele faz questão de comentar nessa lição, descrevendo que o sonho perturbador de Nabucodonosor era visto como um mau presságio pelos babilônicos. E esse mau presságio tira a paz de Nabucodonosor.
Você vai perceber também dentro das escrituras que era necessário ser levantado um homem de fé, um profeta de Deus para entregar a mensagem. O instrumento de Deus foi o próprio profeta Daniel. Esse episódio vai nos lembrar exatamente princípios bíblicos essenciais. Primeiro, Daniel mostra sua confiança em reconhecer que Deus revela, que Deus fala e Deus dá sabedoria ao entregar a mensagem. Tiago 1,5 descreve sobre a nossa necessidade de pedir de Deus a sabedoria para entregarmos também a mensagem do Evangelho. Portanto, Daniel vai demonstrar para a gente uma riqueza extraordinária a partir dessa revelação do sonho que o rei tem, que perturba a sua paz, que perturba o seu sono, mas ao mesmo tempo que demonstra a soberania de Deus em descrever que o tempo dele estava chegando. Caminhando, vamos então para o segundo subtópico. Deixa o like aí, tá? No segundo subtópico, nós vamos entender sobre a impotência humana. Comentando a respeito dessa revelação, o próprio pastor Hernandes Dias Lopes também comenta no seu comentário bíblico, Daniel, versículo por versículo, descrevendo que Nabucodonosor convocou os sábios da Babilônia, que foram incapazes então de interpretar o sonho e contar o sonho para o próprio rei. E de onde vem essa sabedoria dos sábios? Aqui nós vamos aprender que a sabedoria ela vem da parte de Deus, da direção de Deus, por intermédio da sua revelação. Observe que esses encantadores, especialistas em astrologia, homens praticamente doutos em reconhecer ações do futuro, não foram capazes de interpretar o sonho do rei. E é interessante que quando você olha para a Bíblia e analisa o capítulo 2, versículos 10 e 11, você vai perceber também essa visão do próprio Deus que age na ação de forma extraordinária em revelar a sua vontade para os seus servos. Era um grande desafio aqui nesse texto. Primeiro, conhecer o sonho sem que o rei contasse. Segundo, interpretar o sonho e trazer um conselho ao rei. Você vai perceber que nós não somos capazes de realizar isso sem a mão e a direção do próprio Deus. A teologia dos sábios é a teologia que Daniel utiliza. É a teologia que vem da parte de Deus. Capítulo 2, versículo 11 vai confirmar isso. Daniel, ele entendeu que Deus era a sua fonte de conhecimento, era a sua fonte de pesquisa. Isaías 57,15 também te dá fundamento para entender essa questão. O próprio pastor Valmir Nascimento, comentarista da lição, e eu fiz questão de pegar aqui uma abordagem do texto dele, ele descreve que esse relato bíblico de Nabucodonosor, confrontando então os seus sábios, é uma demonstração da ação espiritual da sua perturbação, mas ao mesmo tempo, essa ação ultrapassava os limites humanos. E Daniel entende isso, essa ação dependia do próprio Deus, e Daniel, como servo de Deus, vai além dessa questão, ele vai buscar a direção de Deus. A Bíblia demonstra que a nossa sabedoria, o nosso conhecimento é limitado, mas aquele que é inteligente como Daniel, como você, busca da parte de Deus, busca da direção de Deus. E o livro de Daniel demonstra que Daniel vai buscar essa revelação e entende que Deus revela os mistérios. Olha lá o capítulo 2, versículos 20 ao 23. Portanto, entender que esse Deus trabalha em prol dos seus servos em Daniel, isso é muito legal. O que você pode fazer aqui em sala de aula? Demonstrar que Deus está além da nossa capacidade, que Deus ele é soberano, poderoso, ele não é limitado a esse tempo. Ele é aquele que revela o oculto e o escondido, mas ao mesmo tempo dá sabedoria para os seus servos e entregar o conselho para aqueles que precisam ouvir. Que Deus use você. Vamos então para o terceiro subtópico que aborda sobre esse argumento que Daniel é chamado agora. Um servo de Deus é convocado diante de toda essa circunstância difícil que está sendo apresentada no capítulo 2. Segundo o pastor Severino Pedro da Silva, no seu comentário, publicado pela editora CPAD, eu volto a citá-lo, versículo por versículo de Daniel, capítulo 2 de Daniel, versículo 13. Diz que Daniel estava enfrentando agora uma sentença de morte naquele dia, porque os sábios da sua época, do seu momento em si, do seu contexto, não foram capazes de interpretar o sonho do rei. Mas é interessante que Daniel agora age em sabedoria, em buscar a misericórdia de Deus. Na cultura da época era permitido isso, essa questão, porque nós estamos falando do Império Babilônico.
Mas Daniel, capítulo 2, versículo 20, diz que Daniel vai buscar a sabedoria de Deus, vai buscar a direção de Deus, vai orar, vai buscar a revelação do próprio Deus, tá? E Daniel, ele entra em ação aqui. Você vai perceber que essa visão distorcida desses olhos maliciosos do nosso tempo acabam distorcendo a própria mensagem da revelação. E essa visão distorcida não é capaz de entender a mensagem da revelação. Essa teologia coach, essa teologia liberal, essa teologia que traz uma visão de confissão positiva, a teologia da prosperidade, não compreende a mensagem da revelação. A mensagem da revelação aponta para a soberania de Deus, para a direção de Deus. Sabe o que o pastor Valmir Nascimento comenta? Ele vai comentar de forma muito clara que, tomado pela raiva, Nabucodonosor, ele toma então a iniciativa de ameaçar os seus sábios. Mas é interessante que Deus levanta um homem que tem uma confiança na sua presença, que convoca os seus amigos de oração, e esses amigos de oração entram em ação de joelhos, pedindo a direção de Deus por um propósito, e Deus então honra a fé daqueles homens. Deus pode honrar a sua fé diante de qualquer situação difícil. Deus pode honrar a fé do teu aluno diante de qualquer problema. É essa lição que o livro de Daniel me mostra a partir dessa revelação. E claro, caminhando, vamos agora para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos abordar sobre a conduta de Daniel e a interpretação do sonho. E se você está gostando dessa aula, envie essa aula para alguém conhecer esse material. Manda nos grupos de WhatsApp da sua igreja e nos ajude também a compartilhar essa mensagem da Escola Bíblica Dominical. No segundo ponto da lição, também é muito interessante você ler uma passagem bíblica. Antes de entrar no primeiro subtópico, faça isso. Uma passagem que eu quero te dar como dica, e é muito interessante você observar, está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 12, que descreve que o Espírito de Deus revela todas as coisas. Olha que coisa rica que temos aqui. E o primeiro subtópico aborda sobre as atitudes de Daniel. Daniel vai abordar 3 atitudes muito sábias aqui que você pode destacar em sala de aula. Pega o caderno e a caneta para poder anotar. Primeiramente, ele se dirige ao rei e solicita mais tempo para dar a resposta, através, claro, dos seus oficiais. Capítulo 2, versículo 16. Daniel, então, solicita tempo para apresentar a própria resposta. Ele toma aqui o uso da sabedoria, dos meios legais, para realizar isso. Segundo, você vai perceber que Daniel e seus amigos são agora envolvidos em oração. Ele convoca os seus amigos para oração. Capítulo 2, versículo 17, isso aqui é fundamental. Nós precisamos, então, pedir tempo, mas ao mesmo tempo buscar a revelação de Deus. Terceiro, você vai perceber que Daniel volta depois da oração, entendendo a revelação de Deus e com convicção ele entrega a mensagem. Gente, isso aqui é muito rico. Observa o capítulo 2, versículo 18, que você vai ter esse fundamento, onde o próprio Daniel entrega a mensagem também de maneira adequada. Tem muita gente que recebe a revelação de Deus, recebe mensagens poderosas, mas não sabe como passar, não sabe como entregar a mensagem. Exemplo, tem professores da EBD que entregam a mensagem na escola bíblica dominical como se estivesse pregando num culto, ou às vezes se perde só explicando o contexto bíblico. É fundamental que você tenha sabedoria ao passar a lição, como Daniel também está tendo, para que ele, então, pudesse entregar a mensagem de forma eficaz, para que o rei entendesse a mensagem, ou seja, para que o teu aluno também entenda a mensagem do evangelho que você está explicando. 3 passos nós podemos observar aqui. Você vai perceber que o próprio Daniel, ele age de forma muito coerente a partir do princípio da própria oração, ele tem comunhão com seus irmãos, ele também tem uma atitude de fé. Olha os 3 passos aí. O Valmir Nascimento, ele vai comentar o seguinte, ele vai descrever de forma muito clara que Daniel tem uma estratégia, a partir da leitura do capítulo 2, versículos 14 e 15. Se você ler a lição, você vai observar isso. E ele destaca alguns princípios, e aqui eu vou levantar alguns princípios fundamentais para a vida cristã. O primeiro deles é a busca por sabedoria e discernimento. Todos nós que somos servos de Deus precisamos buscar sabedoria e discernimento. Lê Provérbios capítulo 2, versículo 6. Segundo,
Você também não pode abrir mão da dependência de Deus. Daniel nos ensina a depender de Deus. Gente boa, você precisa depender de Deus também. Observe Provérbios 3, versículos 5 e 6, para entender a mensagem do alto. Daniel também tem um testemunho, integridade. Ele é um homem de Deus e olha, ele sabe como agir, ele sabe utilizar os meios legais para fazer isso. Provérbios 11, versículo 3 também vai dar fundamento. E a gente precisa de uma comunhão e apoio mútuo. Ou seja, Daniel foi para a oração com seus amigos, ele não agiu sozinho, ele contou com oração. E nós precisamos agir com fé e com oração. Daniel fez isso, ele agiu com fé e com oração, e Deus então honrou a própria fé de Daniel. Pega isso, gente. Deixa Deus te usar. E claro, se você está assistindo a aula, está gostando, tira uma foto, me marca no Instagram assistindo a gente. Que Deus abençoe você. Vamos agora para o segundo subtópico do segundo ponto, que aborda sobre esse Deus que atende a oração. Deus atendeu a oração de Daniel, seus amigos, e sabe qual foi a atitude de Daniel? Adoração. Daniel é um adorador por excelência. Então você pode focar no sentido da adoração de Daniel nesse subtópico. Você vai perceber que, primeiramente, Daniel louva a Deus, por Deus, então, ter dado sabedoria a ele. Capítulo 2, versículo 20. Ele é um adorador e ele sabe que Deus agia respondendo a sua oração. Segundo, você também pode perceber que o próprio Daniel bendiz o Senhor em todo o tempo. Capítulo 2, versículo 21. É um homem que engrandece o nome de Deus por responder sua oração. Observa, não está centrada em Daniel, no poder de Daniel, mas na ação do próprio Deus, sua soberania. Terceiro, você vai perceber Daniel 2:21, que vai descrever que o próprio Deus ele é soberano em toda a história e o seu louvor é magnificado por Daniel porque ele entende que Deus estava além do reinado de Nabucodonosor. Você vai perceber também, por fim, que o próprio Deus revela os mistérios para Daniel. Capítulo 2, versículos 22, onde Daniel glorifica a Deus por entender esses mistérios. O pastor Valmir Nascimento também comenta na própria lição, descrevendo que após receber a revelação, Daniel agiu com gratidão. Você pode pegar isso aí, capítulo 2, versículos 20 ao 23. Ele agiu com bondade, entendendo a bondade de Deus e honrando a Deus por essa bondade. Capítulo 2, versículo 24. E ele agiu também com humildade, reconhecendo que foi Deus que fez, foi Deus que operou, foi Deus que agiu. Daniel 2:30. Avançando, vamos então para o nosso terceiro subtópico, que trata sobre a interpretação e a recompensa. Que Deus use você na Escola Bíblica Dominical. O pastor Severino Pedro da Silva ele vai apontar no seu comentário, a partir da leitura do capítulo 2, versículos 17 a 19, que essas interpretações que Daniel tem sempre vão glorificar a Deus. E à medida em que Daniel explicava a visão, o rei então entendia toda essa perspectiva dos materiais que Daniel ia citando na sua visão. É interessante que essa visão que o próprio Nabucodonosor tem é uma visão que descreve então eventos escatológicos. O próprio pastor Valmir Nascimento ele vai abordar que o sonho do rei vai descrever uma estátua imponente com essa visão da cabeça de ouro puro, com os peitos e braços de prata, com os quadris de bronze, com as pernas de ferro e os pés com a mistura de ferro e barro, simbolizando aqui eventos escatológicos. E aí eu quero citar isso para você passo a passo para demonstrar isso em sala de aula também. Primeiro você vai perceber a cabeça de ouro puro, né, que representava o próprio rei Nabucodonosor e a Babilônia, o seu império e sua grandeza inicial. Capítulo 2, versículos 32 e 38. Você vai ver agora os peitos e braços de prata, que simbolizam então o reino que vem depois da Babilônia, que é inferior à sua riqueza, mas é um império também poderoso, o Império Persa, né? Que vai surgir agora lá no capítulo 2, versículos 32 e 39. Depois o rei vai ver os quadris, né? O ventre e os quadris de bronze, onde vai sugerir agora essa visão desse reino que vem depois desse processo da prata, ou seja, depois do Império Medo-Persa, capítulo 2, versículos 32 e 39, que é demonstrado até mesmo pelo próprio Império Grego aqui, e você vai encontrar então o Império
sendo demonstrado como Império Romano as pernas de ferro, que tem agora uma longevidade maior. Você vai encontrar isso sendo citado no capítulo 2, versículos 33 ao 40. E o último império, que está sendo citado também nos pés de ferro misturados com barro, está lá no capítulo 2, versículos 33, versículos 41 ao 43, vai falar sobre esse contexto histórico do nosso tempo também, que vai ser derrotado pela própria pedra que vem do céu, que simboliza a pessoa de Jesus, tá? E é interessante você observar isso aqui junto com os teus alunos em um evento escatológico do retorno de Cristo, o governo do seu milênio, que é demonstrado também após esse retorno de Cristo, após essa glorificação da igreja e esse retorno do Messias que vai ser estabelecido no nosso tempo também. A nossa escatologia defende o seguinte, que nós acreditamos que Jesus virá, arrebatará a sua igreja, 7 anos nós vamos celebrar com o Senhor nas bodas do Cordeiro, vamos retornar, isso é chamado de segunda vinda, com uma igreja de Cristo, com Cristo. Ele derrotará Satanás, o anticristo e o falso profeta. Satanás será preso por 1000 anos. Durante esses 1000 anos, então, o governo de Cristo será estabelecido aqui. Ao final desses 1000 anos, Satanás será liberto. Ele então convencerá muitos do pecado, que no caso aqui não é a igreja, mas aqueles que permaneceram vivos, especialmente descendentes de Israel. E muitos então cairão nessa visão. E a partir desse momento a terra então será destruída no juízo final e nós os salvos estaremos com Cristo no novo céu e na nova terra. Estou explicando isso de forma muito básica para você. Caminhando agora, nós vamos então para o terceiro ponto da lição. Espero estar te ajudando, tá bom? Se você pode, deixa o comentário aqui porque me ajuda também. E claro, que Deus abençoe você. O terceiro ponto vai abordar sobre a revelação de Deus em tempos de secularismo. Chegamos então no terceiro ponto. Não se esqueça de ler uma passagem bíblica. A passagem que eu separei está em 1 Tessalonicenses 5:1, que descreve que esses tempos e estações pertencem a Deus. Vamos então para o primeiro subtópico, que vai abordar sobre essa questão da infalibilidade da palavra de Deus. Neste primeiro subtópico, você pode observar o texto então de Daniel, capítulo 2, versículo 37, onde você vai perceber essa visão do próprio texto bíblico sendo explicado pelo pastor Severino da Silva, do termo rei de reis. Severino Pedro da Silva então demonstra essa conexão com a própria pessoa de Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Lendo também a própria passagem de Daniel, destacando isso com Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, capítulo 19, versículo 16. Essa palavra é significativa em demonstrar essa visão de rei de reis para descrever essa ação do próprio Deus que é soberano, tá? Que está além da história. Isso demonstra então o governo de Cristo, esse chamado do próprio Cristo como rei dos reis e senhor dos senhores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, vai destacar isso também. O próprio pastor Valmir Nascimento linka agora essa visão da palavra de Deus com esse mundo secular que nós estamos vivendo. Ele vai descrever na própria lição, apontando de forma muito clara a ação do próprio Deus, onde Daniel tem a visão dos impérios que viriam depois, a exemplo do Império Medo-Persa, que vem depois do Império Babilônico, a exemplo do Império Grego e a exemplo do Império Romano já nos dias de Jesus. E hoje nós já temos o outro modelo de governo no nosso tempo. O significado da revelação do capítulo 2 vai apontar para a gente que os impérios mundiais não são nada diante de Deus. Olha que coisa linda. Capítulo 2, versículo 37. Também você vai perceber que Jesus é aquele que é uma pedra cortada sem mãos. Jesus é aquele que vem para desfazer os governos. Capítulo 2, versículo 44. Há também uma grande e forte revelação desses impérios que se levantaria, mas também o cumprimento das profecias, Daniel 2:22, onde a palavra de Deus vence o tempo. Ela vence o tempo. Ela vence a cultura. E você vai perceber também essa esperança e essa confiança no próprio Deus sendo revelada dentro do texto bíblico.
passam-se as gerações e a palavra de Deus vai permanecendo para sempre. Você concorda com isso? Comenta aqui. Vamos agora para o segundo subtópico, que aborda sobre o racionalismo, ou na realidade, o secularismo racionalista. Vamos entender isso junto com você. Segundo o pastor Valmir Nascimento, esse episódio de Daniel diante do próprio Nabucodonosor levanta aqui essa demonstração da própria revelação no contexto atual, onde nós podemos aprender que essa secularização organizada pelo próprio iluminismo acaba agora tentando de forma pública desfavorecer a palavra de Deus, mas não consegue. E é interessante que nós precisamos também conhecer a linguagem do nosso tempo, essa visão do secularismo, que é há uma descrença muito forte sobre a revelação divina, a espiritualidade. Dentro do texto você vai perceber que a palavra da cruz ela é loucura para muitos. A Bíblia fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. O secularismo afasta as pessoas da presença de Deus. Mas mesmo nesse secularismo, Deus levanta Daniéis, cheios de Deus, homens de oração, mulheres de oração, cheios da presença para entregar a mensagem divina. Há uma visão dos condutores do rei. Você vai perceber também essa visão desses condutores do rei que procuram agora serem pessoas que vão conduzir os governos para o mundo, para uma visão babilônica. Mas aquele que é conduzido por Deus é conduzido pela palavra, pela direção de Deus, como Daniel foi. Você também vai perceber, há uma perspectiva muito forte no nosso tempo do ateísmo e ao mesmo tempo dessa perspectiva de secularismo, onde descreve agora que tudo é relativo no nosso tempo, há uma descrença da fé, mas nós aprendemos pela Bíblia que aquele que permanece fiel pela palavra é bem-aventurado como o próprio Daniel, é bem-aventurado de forma muito clara. E aqui nós vamos aprender em toda essa revelação como Deus trabalha e opera por nós e através de nós e na vida do teu aluno também. Vamos agora para o terceiro subtópico, que aborda sobre a revelação e o sobrenatural de Deus. Vamos parar para pensar sobre isso junto com você. Para o pastor Severino Pedro da Silva, lendo então Daniel 2,44, vale a pena você ler esse versículo e vai destacar que Deus é aquele que é o tema central. Deus é aquele que governa os governos. Deus é aquele que estabelece os reis. Você pode comparar com Lucas 17:21 e Romanos 14:17, onde você vai perceber agora essa revelação desse Deus no presente através da sua igreja e dos seus servos também. O reino de Deus ele é estabelecido pela própria soberania do próprio Deus. O reino dos céus, o reino de Deus é citado por Daniel. E Daniel também descreve que esse próprio Deus ele age em favor dos seus servos. A fé bíblica está fundamentada na revelação de Deus. De maneira muito clara, nós entendemos que através desse sonho, você pode perceber essa revelação de Deus em revelar a sua vontade, em revelar o seu querer, porém Nabucodonosor agiu por outro caminho, mesmo sendo aconselhado. E a lição vai nos apresentar que essa abordagem do sobrenatural, de Deus agindo na história a partir dessa revelação divina, também é visível. E há passagens bíblicas que você pode ler. Romanos 12:1, que fala que nós devemos transformar esse mundo agora, 12:1 e 2, que nós devemos transformar esse mundo agora pela revelação de Cristo. Filipenses 2:2 descreve que nosso comportamento deve ser como o de Cristo, porque muda o mundo a partir dessas ações. E eu espero muito que essa aula possa ter contribuído com você, em nome de Jesus. E concluindo a lição, o pastor Valmir Nascimento também descreve que a interpretação do sonho do rei é uma interpretação que é demonstrada nessa visão histórica como o cuidado de Deus para com Daniel, para com o povo judeu, revelando então o futuro para com seus servos de forma muito mais além do que Daniel compreenderia. É claro que esse sonho também tem um significado escatológico muito profundo e muito rico em Jesus. E eu espero que Deus possa usar você na escola bíblica dominical da sua igreja, em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante, gente boa para a sua vida, deixa aqui teu comentário, tá? Me marca no Instagram, olha, me acompanha nas redes sociais, no Instagram, no Spotify, no TikTok, no Facebook, aqui no YouTube, é só você procurar Janderson Nascimento. Vai no Google e coloca assim, ó,
Janderson Nascimento EBD, você vai achar todas as nossas redes sociais. Eu vou ter o prazer em te receber lá. Lembra que toda terça eu estou postando aula aqui para você em Cristo Jesus da classe dos jovens, tá? De segunda a sexta às 18 horas tem aula para você também, onde você pode acompanhar todo o nosso trabalho em Cristo. Agora vamos orar juntos pedindo a direção de Deus sobre a sua vida. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Eu quero orar com você que vai ministrar essa aula. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e pedimos a direção do Senhor sobre a vida do teu servo e serva que vai ministrar essa lição. Usa os teus filhos nas tuas mãos. Capacita-os na verdade, capacita-os no Evangelho, capacita-os, Senhor, na tua presença. Senhor, a minha oração é que o Senhor possa envolvê-los com a tua presença e que os seus alunos possam ser edificados através dessa aula. Essa, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Valmir Nascimento. Está aqui, ó, na Cova dos Leões, da editora CPAD. Você acha esse material no site da editora CPAD. Vale a pena você adquirir. O texto que eu citei do pastor Severino Pedro da Silva é esse aqui, ó. Essa é a minha versão mais antiga, é da editora CPAD. Hoje já tem uma capa mais nova, tá? Vale a pena você buscar esse material também. Outro texto que eu quero indicar é Israel no Exílio, da editora Paulus e Academia Cristã. Um material muito legal para você entender o contexto do cativeiro babilônico. Vale a pena você buscar esse material também. Entendendo a nossa visão escatológica, tem esse texto Introdução à Teologia Pentecostal, do Eduardo Leandro Alves, material extraordinário da editora CPAD que vai te ajudar. A própria declaração de fé também traz essa perspectiva. É muito interessante você observar. Esses materiais também estão disponíveis no site da CPAD. Indico para você o Ensinador Cristão desse trimestre. Nesse trimestre eu contribuí com um artigo aqui, tá na página 30, gente. Que coisa legal. Se você encontrar esse material, leia esse texto, que Deus te abençoe, tá? Você encontra no site da CPAD também, a revista Obreiro Aprovado. Vai te ajudar muito a crescer em Jesus durante esse trimestre. Te aguardo por aqui na lição de número 6, onde nós vamos para o capítulo 3 agora de Daniel, trabalhando sobre a coragem para enfrentar a fornalha ardente. Que coisa rica. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.